A Rádio Arte está no ar mais uma vez. Vocês já estão vendo aqui que o assunto, mais uma vez, é música. Estou aqui com a capa do disco de Gal Tropical. Esse disco foi lançado em 1979. Tá? E a Rádio Arte hoje recebe a cantora mineira, formada em musicoterapia pela Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Natália Coutinho. Agradecer a Natália pela disposição e estar aqui colaborando com o nosso projeto, a Rádio Acadêmico Arte. Nós contamos aqui também com o Rafael Nicásio, que é paraibano, né? Eu sou cearense, Natália, moro em Pernambuco, mas sou cearense, para me apresentar melhor para ti. E Rafael é estudante do curso de Química e ele é bolsista do projeto, tá? Bacana demais. A intenção aqui é fazer 2 vídeos. O primeiro vídeo nós vamos falar de musicoterapia, né, já que Natália é especialista no assunto, e nós temos algumas perguntas a fazer, tá? Eu acho um tema bem curioso, muito importante, pelo que eu tenho lido, né? E nada melhor que você para responder algumas perguntas. Eu gostaria, logo na primeira pergunta, que você diferenciasse a música como lazer e a música como terapia. Natália. Sim. Ô, Antônio, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra para mim poder participar. E formei agora em musicoterapia. Vou tentar responder um pouquinho das perguntas. Claro que eu não sou a mais especialista para responder, mas eu vou passar um pouquinho do que é a musicoterapia, porque muita gente fica na dúvida, né? Música o quê? Né? A gente pergunta, tem muito essa pergunta no curso. Música o quê? Música com terapia? E aí a gente tem que explicar como que é, né? Para quem serve. Agora, respondendo a sua pergunta da diferença, a música como lazer é o que a gente escuta no dia a dia, né? O que a pessoa pede na rádio, escuta ali, é uma apreciação, tem um fim estético, e a gente escuta sem nenhum fim terapêutico, apesar de poder, né, haver algum efeito terapêutico nessa escuta, não é o fim, né? Não é o objetivo principal. E, ao contrário da musicoterapia, que é a mesma música que você escuta, mas o objetivo principal dentro da musicoterapia é trazer um benefício terapêutico, né? Promover saúde. Então, a musicoterapia ela tem que ser aplicada por um especialista, uma pessoa que formou em musicoterapia, estudou para isso, que a pessoa vai saber usar as técnicas, né? Saber como utilizar a música, os sons, os seus elementos, para poder promover a saúde do paciente. E é bem personalizado, assim, cada paciente tem uma demanda e a gente vai tramando tramando o processo terapêutico de acordo com a demanda do paciente. Mas, basicamente, essa é a principal diferença entre música para o lazer e a música na terapia. A música, como você está falando, depende da demanda, né? É algo personalizado. Sim. Eu estou entendendo que vai muito pelo gosto musical, isso influencia muito na questão, ou como Natália? Olha, essa personalização, realmente, o gosto importa, né, do paciente, porque a gente precisa na hora de fazer um processo terapêutico, né, traçar os objetivos, a gente precisa conhecer o paciente, entrevistá-lo inicialmente, para saber o que ele gosta de escutar, o que ele gosta de tocar, quais os sons que ele gosta de ouvir. E a partir dali, a gente pode pode trazer músicas dentro do repertório do paciente. Apesar da gente também poder, né, aos poucos, dentro do processo, ir colocando coisas diferentes, mas sempre respeitando esse limite do gosto musical do paciente. Porque não existe uma música, não existe um estilo musical específico que vai tratar alguma coisa, alguma demanda específica. A gente tem que respeitar esse gosto musical do paciente, né? Porque o principal fator da música é o engajamento, né? A pessoa ela se engaja dentro do processo musicoterapêutico porque a música é um elemento muito engajador, né? É prazeroso escutar música, é prazeroso fazer música. Então, por isso que a gente tem que principalmente respeitar esse gosto musical. Tem alguns casos específicos que é difícil a gente saber qual que é o gosto do paciente, principalmente em casos de demência, né? Às vezes a gente não consegue ter um parente, às vezes a pessoa não consegue dizer, ou não tem um parente, não tem um familiar, não tem um cuidador que conheça a história do paciente, não sabe o gosto musical dele.
Aí a gente faz um exercício de voltar, né, na juventude dele, ali por volta entre os 20 e 30 anos de idade, que é uma época que o nosso cérebro retém mais memórias, né, que a gente está num ápice do processo cognitivo, e aí a gente retém mais memórias, e aí a gente vai, né, pega a idade do paciente, vê quando que ele tinha mais ou menos essa idade, qual época, e vê os sucessos da época e introduz no processo musicoterapêutico. E aí a gente vai testando, né, para ver o que funciona. Natália, eu perguntei a questão do gosto musical porque eu entendo que o gosto musical tem muito a ver com o hábito também. Assim, por exemplo, Sim, quem tem um hábito de ouvir forró, por exemplo, que ouve mais forró, acaba tendendo a gostar mais de forró, sim. né? Aí eu perguntei da questão do gosto porque, por exemplo, o paciente pode não ter o hábito de ouvir música clássica, às vezes, ou às vezes nem gosta de música clássica. Mas eu entendo, pelo menos o pouco que eu entendo, eu estou falando aqui com o leigo, a música clássica é um dos gêneros que tem o maior potencial para curar, né? Para relaxar, para curar. Eu estou falando aqui como leigo, estou imaginando isso. É por isso que eu perguntei, entendeu? Porque, assim, a música clássica, eu entendo que ela tem esse potencial, pode ser que o paciente, um determinado paciente, ele não tenha essa aptidão, esse hábito de ouvir música clássica, mas eu acredito que a música clássica, mesmo assim, vai fazer um efeito positivo. Olha, tem até um estudo que fala que teve uma escola que começou a utilizar músicas clássicas dentro das escolas, e aí os alunos começaram a aprender mais, mas depois foi vendo que não tinha nada a ver, Sim, ser música clássica não influencia nisso, e o gosto musical da pessoa tem que ser prevalecido, porque a gente não pode, né, em detrimento de uma música clássica, claro. superar esse gosto musical do paciente. E claro, né, se durante o processo a gente vê que dá para encaixar a música clássica, que vai ter benefícios para o paciente, aí sim é super válido. Mas se você colocou a música clássica, a gente viu que o paciente não gostou, não engajou, não teve nenhum benefício, aí a gente tem que tirar, né? Não pode, a gente não pode manter. Porque também existem os efeitos iatrogênicos da música. A gente Sim, tem que tomar cuidado, porque não é só escutar música que você vai ficar feliz e, né, claro. sua saúde vai melhorar. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes a simples escolha do repertório pode causar um efeito iatrogênico, que é um efeito reverso do nosso objetivo, né, que é promover saúde. Certo. O Rafael tem uma pergunta agora, né, Rafael? Eu acredito que a pergunta de Rafael, talvez você já tenha respondido uma parte dela, mas como eu acredito que também a pergunta dele é bem específica, né? Vamos lá, Rafael, vamos ver o que ela pode, o que Ô, ela pode fazer como resposta. primeiramente, Natália, é a satisfação receber você aqui na rádio, né? Prazer é meu. E você fez música na UFMG, foi? Não é Foi. isso? Isso mesmo. Dentro da música, a musicoterapia faz parte da área da música, né? Isso, é dentro do curso de música, uma habilitação. Aí você, tipo, trabalha com isso hoje em dia. Eu queria saber isso. E em quais áreas da saúde a musicoterapia é mais utilizada? Essas duas perguntas, né? Entendi. Eu me formei agora, né? Eu colei grau em abril. Eu não atuo com a musicoterapia hoje em dia, apesar de ser um curso maravilhoso. Eu acho que, né, musicoterapia tem muito espaço ainda para ganhar dentro da área da saúde. Mas eu não atuo porque no último ano da minha graduação eu comecei a cantar. Então eu fui pro lado cantora, né? Eu exercer essa profissão. E aí eu deixei de stand-by a musicoterapia, mas não atuo hoje em dia. É, a minha atuação ficou limitada nos estágios mesmo, mas quem sabe um dia, né, eu pego na hora que eu engatar mesmo a música, né, a profissão de cantora, eu sobro um tempinho para poder me dedicar, sei lá, né, a ter pacientes e atender com a musicoterapia. Mas agora, respondendo a sua pergunta sobre as áreas da saúde, o curso de música ele é dentro do curso, o musicoterapia é dentro do curso de música, né, uma habilitação, mas a gente costuma dizer que é um híbrido entre saúde e arte. Então, é a música para a promoção de saúde. Então, dentro do curso, a gente tem matérias, disciplinas de música mesmo, específicas para música, como percepção musical, harmonia, canto coral. A gente tem essa prática e essa teoria, mas também a gente tem muito mais
disciplinas voltadas para a saúde, para entender sobre geriatria, pediatria, sobre o desenvolvimento neurológico. Então, a gente tem esse híbrido mesmo. E aí, dentro da área da saúde, a gente pode atuar em várias áreas com a musicoterapia, mas, sim, me limitando ao que o que eu tive de prática mesmo dos meus estágios, eu acho que os principais áreas assim que a musicoterapia atende dentro da saúde é a pediatria, né, que a gente atende muitas crianças, tem muitas crianças que vêm, às vezes com alguma disfunção, né, do desenvolvimento, às vezes o familiar percebe uma dificuldade na fala, a musicoterapia pode ajudar nisso. A gente atende muitas crianças que têm TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Também a musicoterapia é muito benéfica para esses casos, para essa população. E também a geriatria, né, por outro lado, né, enquanto a gente trata as crianças, também tem os idosos, que a gente atende muito voltado para pensamentos para tratamentos da demência, né, às vezes o Alzheimer, às vezes a socialização do paciente, muitas vezes também voltada para uma motricidade do paciente, que às vezes vai perdendo. Então, dentro da geriatria, a gente pode trabalhar assim. Tem também dentro da saúde mental, também foi uma área de estágio minha, também está crescendo bastante. E que eu acho que assim, essas são as mais utilizadas. E também na reabilitação motora, também é muito utilizada para pacientes com paralisia cerebral. Ela tem uma eficácia muito grande. Pois, Natália, Rafael, eu vou só fazer uma rápida alteração aqui na ordem da pergunta, porque, de certa forma, a Natália já respondeu um pouco da questão do tratamento da ansiedade, do Alzheimer, né? Você já colocou isso como resposta. Tu poderia... Eu acho que eu posso... Não, assim, tu poderia dar mais detalhes, por exemplo, de como é que a musicoterapia pode auxiliar na reabilitação física, por exemplo, né? Sim. Entendeu? Como é que é o processo? Entendeu? Com mais detalhes. Entendi. Você quer que eu já respondo? Sim, na questão da reabilitação física, né? Porque a gente está falando de ansiedade, do Alzheimer, tudo. Sim, sim. Na questão física mesmo. Sim. Na reabilitação física, a gente tem algumas técnicas dentro da reabilitação neurológica, da musicoterapia neurológica, que a gente vai atuar de acordo com a demanda do paciente, né, como eu havia dito, e cada paciente tem uma demanda, às vezes tem uma dificuldade de mobilidade no braço direito, às vezes no braço esquerdo, ou às vezes nas pernas, e a gente vai, e às vezes na marcha também tem uma dificuldade de marcha, e a gente vai olhar a melhor técnica para ele, né? E a gente utiliza os instrumentos como forma, o instrumento, a música, o ritmo, todos os elementos da música para que ele faça o movimento, né? Então, por exemplo, se eu quero que ele faça um movimento esse movimento aqui de adução dos braços, esse movimento que ele perdeu. Então, talvez eu possa montar aqui, né, um set terapêutico com um tambor, ele segura a baqueta e eu coloco alguma música com algum ritmo que ele tem que atuar ali naquele ritmo. Naquele momento da música, ele tem que bater no tambor. Então, eu vou promover que ele bata no tambor, agora eu estou até com um pandeiro aqui do lado, no momento certo da música. E aí, esse movimento, no momento fazendo música, tocando um instrumento, ao longo do processo terapêutico, eu posso, né, promover uma melhora desse movimento do paciente. Então, assim, a musicoterapia atua. Pois é. Mas tem outras formas também, não é só desse jeito e é o único jeito de fazer, não. Tem outras formas também. Eu imagino que você está falando de movimento, né? Então, assim, o paciente ele vai fazer um movimento para recuperar alguma função perdida. Alguma função perdida. Mas também o fato do paciente fazer movimentos também auxilia nos casos de ansiedade também, né? Depressão também. Sim. O fato de ouvir a música é o paciente também praticar na execução da música, né? Basicamente, a musicoterapia é o fazer musical para a promoção da saúde. Então, dentro do setting terapêutico, a gente vai fazer música, né?
O objetivo vai depender de cada paciente, a forma de fazer vai depender de cada paciente, às vezes até de cada musicoterapeuta, mas Não. a ideia é fazer música ali e aos poucos entendendo o que está sendo feito, o que está sendo, qual saúde está sendo promovida, se o objetivo está sendo alcançado, mas dentro do fazer musical mesmo. E você me perguntou sobre a ansiedade. Uma das coisas que as pessoas que têm ansiedade sofrem é um ritmo acelerado, uma sensação de aceleração do coração, uma respiração ofegante. E aí, às vezes, a gente pode trazer uma música com um ritmo mais lento, um andamento mais lento, para tentar acalmar esse ritmo da respiração. Então, pode auxiliar, né, em melhorar esse sintoma da ansiedade. Mas também é um processo, né? Não dá para falar que assim, é um remedinho que você colocou tal música, ou tal ritmo, ou tal andamento, que vai melhorar. Mas é sempre vendo o que está funcionando para cada paciente. Rafael, a próxima pergunta. E eu queria fazer só uma deixa aqui, tipo, o Alzheimer. A pessoa que tem Alzheimer, Natália, vocês usam, tipo, toca a música que essa pessoa mais gostava para ir se lembrando das coisas? Ou é diferente? Olha, tem várias formas de trabalhar com Alzheimer. Uma delas é esse resgate de memórias, né? Porque no cérebro, no Alzheimer, a música é uma das memórias que mais demoram a ser perdida. Então, a música ela demora a ser perdida dentro do cérebro. Então, se a gente pega uma música que o paciente já tinha costume de escutar, ele meio que acende o cérebro, né, dele. Na hora que ele escuta uma melodia conhecida, é uma coisa que, às vezes, ele está, né, porque eu tenho muito o caso de Alzheimer, às vezes a pessoa fica, assim, perdida, né, no espaço dela, ela não sabe onde ela está, e às vezes vem uma música, né, que ela há muito tempo não escutava e reacende esse cérebro dela. Dependendo do nível, né, do acometimento do Alzheimer, às vezes a pessoa pode desencadear alguma outra memória que não tem a ver com a música, que tem a ver com a música, né, mas não da música específica, mas assim, alguma coisa que aconteceu com ela no momento que ela lembra dessa música, né, no passado dela, pode, né, remeter voltar essa memória para ele, né, naquele momento. A música também a gente pode trabalhar, fazer algumas dinâmicas, né, de memória, tipo jogo de memória, colocar músicas diferentes para o paciente, para ele lembrar qual que é o artista que canta, qual é a época que cantava, qual é a banda, qual que é o nome da música, ou completar a música, isso tudo trabalhando dentro da memória do paciente, né? Um exercício interessante, bem legal. Sim. Legal. E tem até um caso que a avó do meu companheiro, antes de eu até começar a fazer o curso, ela tinha um quadro de demência, né? E às vezes ela não lembrava nem qual que era o almoço que ela tinha comido, quem tinha ido visitar ela, né? Quem estava ajudando ela ali no dia a dia. Mas quando cantava uma música, eu cantava alguma música para ela, ela acendia, lembrava, começava a cantar a letra da música. Era muito emocionante, porque, né, às vezes ela não lembrava de nada, mas da música estava ali na memória dela. Ela conseguia cantar, conseguia executar a música. Música é algo muito poderoso, né? Sim. Natália, como instrumentos musicais simples podem auxiliar? Assim, gostaria que você falasse dos principais instrumentos que são utilizados. Uhum. Se pode ser utilizado qualquer tipo de instrumento musical e como é que esses mais simples, né? Pode ser eu não sei se seria uma gaita, um violão. Entendi. Qual? Olha, Diga. desculpa. Não, pode falar. Então, qualquer instrumento pode ser utilizado, né, para musicoterapia. Isso aí vai de acordo com o musicoterapeuta, de acordo com o paciente, né, qual que é o gosto dele, o que ele, né, gostou de tocar. Pode ser de tudo, pode ser violão, pode ser piano, teclado, instrumentos de percussão, qualquer um, pode ser qualquer instrumento, né? E aí vai, né, igual eu disse, da habilidade do paciente e do terapeuta. Mas os instrumentos simples, eu acho que eles são muito poderosos no sentido de que você não precisa saber tocar algum instrumento, Sim. você não precisa saber uma levada ou um ritmo para você conseguir utilizar esse instrumento na terapia. Então, muitas das vezes, dentro do set musicoterapêutico, tem outros instrumentos também, alguns instrumentos de harmonia, mas esses instrumentos percussivos mais simples, tipo um ganzá,
um pandeiro, um tambor, eles são muito válidos, porque eles soltam som, ressoam som, né? Dá para você trabalhar com o paciente sem ele saber, né, previamente Sim. nada musical. Legal. Então, o paciente não precisa ser virtuoso musical, Não, de né? forma alguma. Só o som já ajuda bastante, né? Isso, é o objetivo dentro da musicoterapia é o fazer musical. E claro que durante o processo o paciente pode ter uma melhora da sua habilidade musical, porque ele vai estar ali tocando, né? Toda semana, às vezes, toda sessão, ele vai estar tocando com o terapeuta, então ele pode ter uma melhora da habilidade dele, às vezes até para fora, né? Se ele gostar de alguma coisa, ele pode, né, durante a semana dele, trabalhar também nos instrumentos. Mas esse não é o objetivo, não é nem ensinar música, né? É só o fazer musical ali para promoção de saúde e também não tem nenhum fim estético. Então, assim, você não precisa de saber tocar bem. Então, é isso. Natália, eu queria saber, tipo, do ritmo. Ele Uhum. influencia... Eu acho que você já até deu aí uma falada sobre. Eu queria que reforçasse. O ritmo influencia as respostas emocionais do paciente, fisiológica também. Sim, com certeza. Isso é uma ótima pergunta, porque a gente já tem um ritmo, né, do nosso próprio corpo. A gente já tem um ritmo intrínseco na gente, as batidas no nosso coração, né, os movimentos peristálticos do nosso intestino, nossa respiração também tem um ritmo. Então, igual eu falei na ansiedade, por exemplo, se você está com alguma disfunção nesse ritmo, o ritmo que vem de fora dos instrumentos, da música, pode te ajudar nessas respostas, né, internas, de regular esse ritmo interno seu. Eu acho que né, a principal influência assim, dentro do ritmo para o nosso corpo. Eu estou lembrando de uma coisa aqui, até mesmo em alguns casos como Parkinson, às vezes a pessoa tem uma dificuldade, né, da marcha, o ritmo ele estudos têm mostrado que o ritmo ajuda esse paciente a regular esse andamento e até melhorar a qualidade da sua marcha, né, dos passos. Nós estamos caminhando aqui para a reta final do vídeo, né? Já temos em torno aí de uns 20 minutos de vídeo. Nós temos as duas últimas perguntas. A pergunta que eu tenho para fazer para ti, Natália, agora é a escolha do gênero musical, né? Uhum. Como é que o gênero musical pode influenciar nos resultados, né? Nas respostas, né? Emocionais, enfim. Uhum. E eu imagino que deve haver ajustes também no sentido de usar um instrumento mais grave ou às vezes o agudo ele é mais efetivo, enfim. Como é que os gêneros musicais podem influenciar? É como eu falei anteriormente, que o ritmo ele não tem um ritmo específico para cada coisa. Claro que, dependendo de como esteja o paciente no momento, às vezes, né, a gente parte do princípio de ISO, que a gente escuta lá no comecinho, dos fundamentos da musicoterapia, de que a gente precisa de estar igual ao paciente no início, né? A questão de ritmo, questão de, né, às vezes o estilo musical, o estilo do paciente, a gente tem que estar no igual primeiro, para depois a gente vir trazendo para uma coisa diferente. Ou às vezes o paciente está chorando muito e às vezes as pessoas pensam que vai colocar uma música mais calma e o paciente vai se acalmar. Às vezes não, o melhor é você colocar uma música assim, arrebentando mesmo, do jeito que ele está chorando, para igualar ao sentimento, ao momento dele, e depois vir trazendo ele para um lado mais calmo, né? Para um estado emocional mais tranquilo. E o ritmo não influencia, né, de imediato, né? Sim, dependendo de qual ritmo vai promover tal benefício ou não, porque isso vai depender de cada paciente mesmo, né? O que cada paciente gosta. Pois é, Natália, eu acho uma coisa que é interessante que veio na minha cabeça agora é o seguinte: Uhum. eu não só gosto muito de ouvir música, como eu sou um pesquisador. Eu gosto de ficar sempre procurando curiosidades, histórias de bandas, artistas, enfim, de gênero musical. E uma coisa que eu gosto de focar muito é em discos, em álbuns, né? Uhum. Por exemplo, eu tenho o hábito de
recentemente eu tenho um hábito já, não tão recentemente não, já tem um bom tempo, que eu tenho um hábito de ouvir música, escolher um álbum de determinado artista e escutar o álbum na ordem, como ele foi colocado, né, a faixa, né? E eu já observei que em alguns discos, muitos deles, as faixas são colocadas numa ordem proposital, né? Tem um porquê, a primeira música ser aquela, enfim, né? Entendeu? Porque às vezes um disco tem uma música agitada, e depois passa para uma música mais lentinha, depois outro, entendeu? Tem disco, e eu acho que isso é uma forma interessante numa musicoterapia, né? Porque a hora o ouvinte está ali ouvindo uma música um pouco mais agitada, termina a música, que vai para uma música mais calminha, depois volta uma música mais de um estilo diferente, um ritmo diferente, entendeu? Isso é verdade. Agora, voltando à pergunta anterior, realmente, por exemplo, no final de sessão, a gente evita colocar músicas muito agitadas, porque às vezes a gente não quer que o paciente saia de dentro da sala todo agitado. Então, vamos para uma música mais calma, para o paciente sair tranquilo, né, sem agitação. Então, acho que, né, eu não respondi isso, mas agora respondendo, né, do que você tinha me perguntado. E é total essa intencionalidade dos álbuns, né? O artista, ele pensa o que ele quer transmitir, né? O que cada música vai transmitir, como que o ouvinte vai se sentir, né? Escutando aquelas músicas naquela ordem. Então, tem toda a intencionalidade. E eu acho que né, a intencionalidade da musical, né? Do nosso dia a dia, ela já é terapêutica. Mas a musicoterapia pega isso, né? Tudo que já acontece e coloca num lugar controlado, né? Com uma pessoa que estudou para isso, né? Que sabe o método científico, porque a musicoterapia é uma ciência. Então, essa pessoa pega tudo que já existe e coloca num ambiente controlado e, né, utiliza dessas coisas, desculpa, desses benefícios terapêuticos da música. Pois é, e sem esquecer que existem álbuns que são conceituais, né? Tem álbuns que contam uma história. Por exemplo, o álbum Tommy, da banda The Who, que é a banda inglesa The Who, é uma ópera rock e é um disco que conta uma história. Então, quem vai escutar o disco tem que escutar na ordem, porque é contando uma história, né? De uma criança, né? E tem outros exemplos, né? Por exemplo, o Pink Floyd tem álbuns que são conceituais, o The Dark Side of the Moon. Você só consegue ouvir se for na ordem, porque é meio que é uma sequência. Uma música está conectada com a outra, então a terceira faixa está conectada com a quarta. Então você não pula da terceira para a sexta e nem pula da segunda para a quarta. Você tem que seguir uma ordem, né? Que só legal. para deixar como observação. Eu acho muito legal. Vamos para a última pergunta do vídeo, que a gente vai para o segundo vídeo ainda. Eu queria saber, Natália, o que afeta, de que forma o vínculo entre o paciente e o terapeuta afeta os resultados da musicoterapia? Essa pergunta também é muito importante, porque a gente escuta muito durante o curso que a gente precisa criar um vínculo terapêutico, né, do paciente com o paciente. Desculpa, o paciente com o terapeuta. Então, esse vínculo ele precisa ser criado, né? Porque quando a gente tem um vínculo com alguém, a gente tem mais segurança, a gente tem, né, intimidade para falar de alguma coisa, para, né, se expressar. A gente tem, né, um local seguro, né, com uma pessoa né, segura para nossa expressão. Então, esse vínculo ele precisa ser estabelecido. Mas tem um limite, né, dentro desse vínculo. Inclusive, a professora, ela chama Lia Regiane Barcelos, ela escreveu um livro que fala sobre esse vínculo, né, e sobre transferência e contra-transferência dentro da musicoterapia. A transferência é quando o paciente transfere alguma expectativa, algum sentimento fora desse limite, né, do ambiente terapêutico. Então, às vezes, projetar algum sentimento de mãe, algum sentimento de irmão, algum sentimento de familiar, né, que a gente não pode ultrapassar esse limite. E a contra-transferência é quando vem do terapeuta para o paciente, né? Então, a gente também tem que tomar esse cuidado da gente não projetar algum sentimento, alguma expectativa para o paciente fora desse limite profissional, né? Entre paciente e terapeuta. Bom, agradecer aqui, Natália Coutinho,
na sua Eu que primeira participação agradeço. aqui na Rádio Arte. Tem contribuído bastante com esse vídeo no nosso projeto. Parabenizar pela sua formação como musicoterapeuta, né? A gente, com esse vídeo, a gente já viu que realmente é uma área importantíssima para a saúde, né? Sim, com certeza. Medicina, para psicologia, enfim, eu imagino que muitas áreas são beneficiadas com a musicoterapia. Uhum. Então, vamos encerrando esse primeiro vídeo, e vamos fazer um segundo vídeo daqui a pouco para falar um pouco da carreira como cantora de Natália Coutinho. Rafael, agradecer também a sua presença aqui na Rádio Arte. Voltamos já já. A Rádio Arte é a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Até daqui a pouco.